Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou a Cida Cardoso, host de conteúdo aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos a autora Maria José Leonardi, que já aguarda para conversar conosco, mas antes coloquei aqui em destaque a capa do livro dela para que vocês também possam acompanhar. Biologia da progressão do câncer de pênis, marcadores celulares, invasão tumoral e prognóstico. Primeiramente, então, Maria, seja muito bem-vinda. Tudo bem contigo? Tudo bem? Boa tarde, Cida. É um prazer estar aqui, tá? Falando com você um pouquinho sobre esse trabalho, que é sempre um prazer, né? Nós que somos pesquisadoras, né, professoras, divulgar o nosso trabalho aí. Eu agradeço, tá? De primeira mão aí. E é isso. Estou feliz, estou contente. Que bacana, Maria. Então, para a gente começar nosso bate-papo, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é a Maria José, o que que ela faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Tá bom. Bom, eu sou a professora Maria José Leonardi, sou professora, docente há mais de 30 anos aí na na luta, né, em São Paulo. Trabalhei muitos anos e na área docente, na área da saúde, né, sou professora de patologia, de citologia, sou biomédica de formação, né, e fiz mestrado e meu doutorado na área de oncologia. Trabalhei com HPV no meu mestrado e no doutorado trabalhei com câncer de pênis, uma doença aí que chamou a atenção da gente, né, enfim, é isso. Então, praticamente eu trabalho com citologia também, faço diagnóstico de prevenção de câncer de colo do útero também, né, eh, e transito nessas áreas aí de oncologia. Perfeito, Maria. Agora que a gente já te conhece um pouco mais, conhece também um pouco mais da tua trajetória, perdão, como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar então sobre essa obra? Na verdade, eu já tem um tempo, né, que eu converso com alguns amigos, tem professores, a professora Áurea, um aluno que também publicou o seu livro também, o seu trabalho, um aluno que fez pós-graduação lá na Uninove, quando eu era coordenadora, e também nas redes sociais aí, né, sei que é uma editora com bastante nome aí, que faz esse tipo de trabalho e divulga o trabalho dos professores, então é uma editora com certeza séria e, as indicações foram muito boas, com certeza. Coisa boa também quando o autor vem por indicação de pessoas conhecidas, de amigos, de parentes, de alunos também. Então é muito legal essas vias em que as pessoas vêm conhecendo a editora. Vou colocar novamente em destaque a capa do livro, que é Biologia da progressão do câncer de pênis, marcadores celulares, invasão tumoral e prognóstico. E aproveito já para deixar um recadinho para você que nos assiste, que aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso à obra da Maria José Leonardi. Biologia da progressão do câncer de pênis, marcadores celulares, invasão tumoral e prognóstico. Agora, de fato, vamos falar então sobre a obra. Eu gostaria que tu contasse para a gente um pouco do teu processo de escrita, o que te motivou a escrever sobre esse assunto e que tu fechasse com um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas do teu livro. Bom, Cida, em primeiro lugar, esse é um trabalho, acho que bastante relevante, né, porque o câncer está em evidência, né. O câncer é uma doença muito séria, cada vez mais, eh, aumenta, né, a incidência de pessoas que têm, as estatísticas aumentam com relação aos cânceres, né, de uma maneira geral. E nosso trabalho foi um trabalho, que ocorreu no Hospital do Câncer de São Paulo, né, na época, eh, era um grupo, né, de pesquisadores, de cientistas que
pegamos o tema e destrinchamos em várias etapas do projeto, e eu fiquei de estudar, um pouco de mostrar como que ocorre a progressão do câncer de pênis, através do mecanismo de transição epitélio-mesênquima. Então, o câncer de pênis, ele é um tumor raro. Eh, Nós podemos ver que nos países mais desenvolvidos, a incidência é em torno de 0,4 a 0,6%, é bem pequena com relação ao desenvolvimento da doença. Portanto, né, nos países, eh, que que não são desenvolvidos ou que estão em fase de desenvolvimento, como é o nosso caso aqui, apesar de ter um avanço muito grande, né, ainda ontem eu vi, eh, no congresso de oncologia que teve lá nos Estados Unidos, grandes avanços com relação ao tratamento de câncer de pâncreas, por exemplo, né. Então o câncer de pênis, ele é um tumor geralmente de pessoas que têm um nível socioeconômico baixo, e também não só socioeconômico, mas sociocultural também, né. Então no Brasil, por exemplo, o câncer de pênis ele está mais focado nas regiões que ainda, existem esse nível ainda um pouco, que ainda não é tão desenvolvido. Então as pessoas, né, que sofrem mais com a doença são aquelas que geralmente mais necessitam de informação, de tratamento, de cuidado, né, de tudo, de diagnóstico sobretudo. Então ainda tem avanços grandes ainda para acontecer nesse sentido aí. Então a ideia, né, aqui foi mostrar como que o câncer se desenvolve. Então nós estudamos aqui a parte molecular, né, do câncer, na verdade é dos carcinomas, né, a gente tem que dizer que o carcinoma são aqueles tumores que são de origem epitelial, e o câncer de pênis, carcinoma de pênis, ele é um tumor, né, de origem epitelial, e as causas dessa doença tão importante é exatamente a falta de higiene, por exemplo, a fimose que protege, né, que o HPV, que é ainda, né, um grande problema de saúde pública. Então, nós resolvemos estudar um pouco o trajeto de alguns marcadores moleculares, nós escolhemos 2, de um monte que tem, né, de um montão de outros marcadores, que são a caderina, que é uma família, né, então nós estudamos uma dos subtipos de caderina, e também a vimentina, que é um filamento intermediário, que, eh, e que a gente viu que, tanto a quando a caderina não se expressa, né, que é o caso da progressão aí, quando ela perde sua expressão na sua função biológica, a adesão da célula, eh, facilita, né, que as células neoplásicas aí consigam avançar. E assim também como a vimentina, que ela ajuda, né, nesse processo de evolução, de progressão do câncer. Então são 2 marcadores importantes e que servem para prognóstico dos dos tumores, né, de pênis, e também para outros tumores, outros tipos de carcinoma que estão relacionados com esse mesmo nível de progressão aí. Então o trabalho foi um trabalho bacana, né, nós estudamos aí quase 400 casos de pacientes com câncer de pênis no Brasil, caso do Hospital do Câncer de São Paulo, que é uma instituição muito séria, né, que trabalha, referência internacional aí nessa área. Então nós trabalhamos e conseguimos, provar, então, que esses marcadores eles estão envolvidos e que eles são importantes, né, que tem que ter eh uma discussão maior sobre isso, com relação ao processo de tratamento, de prognóstico, de diagnóstico da doença. Serve também para isso, para prognóstico dos tumores, de uma maneira geral. Perfeito, eu coloco novamente em destaque a capa do livro da Maria José, que é Biologia da Progressão do Câncer de Pênis, Marcadores Celulares, Invasão Tumoral e Prognóstico. Então E aí no aproveitando. livro Sim, pode aí no falar. livro, né, acho que é interessante, né, porque quem, não conhece sobre o assunto, até sobre o câncer de pênis, que não ou aqueles que são da área de saúde, né, que trabalham com isso, conhecer mais um pouquinho desse processo, né, de invasão tumoral, desse mecanismo de transição epitélio-mesênquima,
tumor de pênis, né, que é um tumor bastante interessante, que afeta a vida do homem, assim, autoestima, o homem, ele quando ele sabe que ele tá com uma lesão no pênis, ele já fica assustado, né, porque não é como a mulher que vai lá, que tá o tempo inteiro no médico, né, fazendo prevenção, enfim, né. O homem, quando ele tem uma lesão, ele se assusta. Imagina se essa lesão é um câncer e no pênis, que é o órgão, né, sexual, é um órgão de autoestima, né, dele. Então, acho que é essa ideia, né, do livro traz isso e, enfim, muitas coisas para descobrir aí no livro. Fica o convite à leitura, então, da obra da Maria José. E aproveitando que nós estamos aqui com a capa em destaque, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre ela e como é que foi essa tua jornada de produção junto à editora, para a criação da capa e também a diagramação do miolo. Ah, legal. Olha, eu achei bastante interessante, né, porque primeiro a editora, eh, pediu para eu dar algumas sugestões, né, e eu dei algumas sugestões, e no final eles me ajudaram muito, assim, com essas sugestões, né, ampliando o que a gente estava pensando e o resultado foi isso. Eu achei, assim, bastante interessante, né, em relação a tudo, eu acho que a cor da capa, o título, ele reflete bem o que está escrito no livro, né, então quando você olha aí esse título aí, ele já está indicando aí pra pra leitura, né, pra leitura e do que vai, eh, do tipo de conteúdo que tem nesse trabalho aí. Então, foi um processo interessante. A gente demorou uns dias aí, mas deu certo. Eu fiquei contente. Inclusive não só com a receptividade, né, da equipe que me ajudou bastante aí. Agradeço muito, foi muito legal, muito muito bom. A experiência foi boa. Que legal, que bom saber que toda a equipe ela conseguiu trazer à tona aquilo que tu imaginava para o livro e o melhor ainda é saber que tu se sente muito satisfeita com o resultado final. E hoje a gente pode fazer então o lançamento da tua obra, que é Biologia da Progressão do Câncer de Pênis, Marcadores Celulares, Invasão Tumoral e Prognóstico. E relembro a você que nos assiste que aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso então à obra da Maria José. Seguindo então para o final do nosso bate-papo, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, o sonho de publicar um livro. Porém, algum motivo deixa essa pessoa travada, ela não fez a publicação dela ainda. Qual o recado, qual a mensagem, de acordo com a tua experiência, tu deixa para essas pessoas? Eu acho que nada que você faz, que vai fazer bem para as pessoas, né, para a humanidade, que vai servir como conhecimento, como autoestima, como fazer o bem para outra pessoa, né. E principalmente nós da área de educação, né, que temos que pesquisadores, que temos que divulgar o nosso trabalho e que é difícil isso. Então se a gente tem a oportunidade, a gente fazer sempre esse processo de na verdade é uma forma de transmitir os nossos conhecimentos, né, ampliando, a importância de um assunto tão grandioso para a sociedade de um modo geral. Então, não deixe seus trabalhos guardados na gaveta, né, vamos publicar o livro. Eu acho que, livro é uma coisa muito legal, não só artigo, né, mas o livro, com certeza, a gente tem que aprender a voltar a ter aquele gostinho de ler, de ter o livro na mão, ou hoje, né, com a tecnologia que tem aí, ter no nosso tablet, no nosso celular, para a gente ler. Então, gente, divulguem seus trabalhos, porque, eh, a ciência, ela está sempre em evidência, né, e nós que fazemos ciência, que fazemos pesquisas, temos que alimentar, né, isso, e é isso. Fica então o recado da Maria José para você que ainda não fez a tua publicação, coloca o teu conhecimento para circular e é como a gente sempre diz num dos nossos pilares aqui na editora, que publicar abre portas.
Então fica a mensagem para você, não fique aí parado esperando esse momento certo que nunca chega. Maria, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Eu que agradeço, um abraço para vocês e muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade, né, de falar um pouquinho dele hoje aí. E a você que nos assistiu até aqui também deixo o nosso muito obrigada e faço um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais: Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco, até a próxima. Tchau, tchau.